E aí, galerinha, tudo bom? Vamos entrar aqui, então, na unidade 7, no tema 1 de vocês. Nós vamos falar sobre os reinos germânicos, ok? Aqui eu trouxe alguns mapas mentais para vocês terem um resumo mesmo sobre aquilo que vocês vão aprender agora. Porém, o que eu preciso que vocês façam é leiam o capítulo, grifem as partes que vocês considerem mais importantes e depois a gente discute e faz algumas atividades, tá? Lembrando que eu estou sempre aberta a esclarecimento de dúvidas, ok? Então vamos lá. Esses povos germânicos são etnias indo-europeias originalmente estabelecidas na Europa setentrional. O que são essas etnias indo-europeias? É aquela mistura entre boa parte da Índia com a Europa, tá? E essa Europa setentrional é aquela parte do norte da Europa, os países mais frios, como a Alemanha, a Áustria, Dinamarca, Noruega, Suécia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido e parte da França. Ok? Eles não possuíam alfabeto e nem fontes escritas, então nós tivemos que contar muito com a ajuda e o estudo dos arqueólogos, tá? Com as evidências arqueológicas que eles conseguiram para a gente saber como eles se organizavam, o que eles comiam, como que eles viviam e tal. E também nós tivemos uma ajudinha do imperador Júlio César, né, que era imperador romano quando tiveram várias guerras, vários conflitos entre esses povos, ok? Conflitos territoriais, por domínio de povos e tal. Nós temos aí algumas tribos germânicas, entre elas mais importantes que vocês vão ver vão ser os ostrogodos, os francos, os visigodos e principalmente os vikings, né? Que vocês já devem estar bem cansados aí de tanto ver filmes e desenhos falando sobre vikings. A divisão de trabalho era por gênero. O que isso quer dizer? As mulheres eram responsáveis pela casa, pela agricultura e criação dos filhos, e os homens eram responsáveis pela caça, guerra e pelo pastoreio. O que é o pastoreio? É você cuidar dos animais, levar eles para pastarem, alimentar, tratá-los bem para depois houvesse aí o abate ou a utilização de lãs e coisas assim. Apesar dessa divisão de trabalho ser feita por questões de sexo, né? Nós temos aí as mulheres como um papel importantíssimo, principalmente para a religião politeísta que os povos germânicos tinham, tá? Onde elas poderiam ser sacerdotisas, curandeiras, parteiras, videntes, tá? Que classificava como uma importante posição perante a religião politeísta deles. Ok, até aqui. Se não tiver, para o vídeo, volta, tenta de novo, escuta. Se não entender, vocês vêm falar com a Pro, ok? E aí nós temos o Império Carolíngio, que também vai ter aí um pouquinho deles na apostila que vocês vão ler com certeza, né? Esse Império Carolíngio, então, ele vai ter seu nome derivado de Carlos Magno, que vai ser o primeiro imperador, então, do Império Carolíngio, tá? O que vai acontecer? Eles vão ocupar a região da Europa Central e vai coincidir com o antigo Império Romano, que também tinha domínios territoriais na Europa Central, tá? E isso vai ser um problema para o Império Romano, afinal de contas, vai enfraquecer demais a autoridade, a imponência do Império Romano, esses conflitos com os povos considerados bárbaros, tá? Então, a formação desse império está no processo de constituição da sociedade feudal. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas se vocês já quiserem dar uma pesquisada sobre o que foi o feudalismo, como que funcionava a sociedade feudal, eu acho bem válido, tá? A principal característica política do Império Carolíngio foi essa distribuição de terras entre os oficiais e os soldados mais leais. Isso tem um nome, gente. Lá no livro de vocês, vocês também vão dar uma lidinha melhor sobre isso.
mas isso se chama vassalagem, que é uma relação de obrigações e direitos entre membros da nobreza, onde o rei ele doava um pedaço de terra ou alguns benefícios para algumas outras pessoas, então ele era considerado o sucerano, tá? E quem recebia esses favores, esses benefícios ou esses pedaços de terra eram os vassalos, tá? Que se comprometiam em troca desses pedaços de terra ou desses benefícios a auxiliar tanto administrativo como militarmente o rei, que ele jurou então fidelidade. Então, como é que funcionava essa prática de vassalagem? Eu vou doar um pedaço de terra, eu, sucerano, no caso, né? Vou doar um pedaço de terra para você, meu vassalo, em troca, você vai jurar fidelidade e vai entrar em um conflito comigo de território, ou ir para a guerra junto comigo, ou simplesmente só participar da administração do meu reino, ok? O que acontece, gente? Os francos mantiveram a indústria e a manufatura dos romanos e dos germânicos, bem como a arte e a arquitetura, após a morte de Clovis, que era o rei do reino franco, né? O reino foi dividido entre 4 filhos. Então, o reino vai ser dividido entre 4 reinos menores, com cada filho do Clovis sendo rei de um reinado, ok? O que vai acontecer? O filho mais velho, Teodorico I, vai controlar a margem oeste do Mar do Norte até a região dos Alpes. Nós vamos falar um pouco sobre isso depois, tá? Mas é ali na região da Europa. Os francos tomaram o controle de Provence, dos ostrogodos. O que isso quer dizer, gente? Eles vão tomar o controle do territorial que era dos ostrogodos, lá em 539 d.C., e eles vão, então, ter um controle maior, principalmente ali no norte da Itália, até 548, tá? Acaba essas disputas, os 4 reinos vão virar 3, Austrásia, Neustria e Borgonha. Essa instabilidade, né, dessa nova divisão, porque vai se dividir o reino, mas eles vão continuar entrando em conflito um contra o outro por melhores pedaços de terra ou maior quantidade de influência, tá? A instabilidade permaneceu nos anos seguintes, culminando com o fim da dinastia merovingia, que era essa dinastia vinda de Clovis, tá? E aí vai começar a outra dinastia, a dinastia carolíngia, que vai ser iniciada por Pepino, o Breve. Gente, o nome dele é Pepino, que tornou-se rei dos francos em 754. Então, o rei Pepino, o Breve, ou seja, ele foi um reino bem curto, vai acabar morrendo, então vai ser sucedido pelo seu filho Carlos Magno em 768. Sob o domínio de Carlos Magno, os francos vão ocupar a maior parte da Europa Ocidental, tá? Tudo que era Império Romano vai virar Império Carolíngio, boa parte. Nós podemos ver no mapa aqui, tá? Nós temos os povos ostrogodos, os francos que começam aqui e depois vão se espalhando, os visigodos, os anglo-saxões, que vão... Essa briga territorial, gente, essa divisão entre os reinos e novas conquistas territoriais vai culminar naquilo que a gente vai entender como países hoje em dia, que é a Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal, Itália e coisas assim, tá? É isso, galera. Vídeo compridinho, mas é bom porque aí vocês entendem melhor. Qualquer coisa, a Pro tá aqui. Vocês sabem que eu esclareço dúvidas, então, por favor, vão lá na apostila responder as questões que a Pro pediu no Drive. Um beijo grande e até a próxima.